No último vídeo a gente viu como colocar essa imagem aqui de background para o nosso jogo, né? E hoje a gente vai ver como colocar as imagens para fazer o chão, né? A gente está usando esses retângulos verdes, mas a gente vai substituir agora por imagens, né, de bloquinhos que vão compor aí o nosso cenário, tá? Esses blocos a gente vai utilizar as mesmas imagens lá daquele pacote que a gente já baixou, o link está aqui na descrição. Porém, essas imagens, ó, tá aqui, né, o pacote, aqui dentro tem Base Pack e dentro tem Tiles, tá? Então a gente vai usar algumas dessas imagens. Eu não encontrei uma maneira de usar no Construct as imagens dessa forma aqui, separada, né, onde cada imagem está num arquivo. Eu só encontrei como fazer o tile map a partir de uma imagem só. Então, para resolver isso agora de uma forma simples, eu vou fazer o seguinte: eu vou selecionar algumas dessas imagens aqui, tá? Não todas, só algumas, e eu vou trazer essas imagens para o Figma, né? Que é um editor gráfico, gratuito, né? É só acessar. Mas a imagem final eu vou disponibilizar também aqui no Drive, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Eu vou trazer por enquanto só essas imagens aqui e eu vou juntar todas elas, assim, colando bem certinho uma nas outras, né? Para que a gente gere uma imagem só, tá? Então, eu vou grudar todas elas aqui. E a partir disso, agora eu vou gerar uma imagem, né? Eu vou exportar uma imagem contendo todos esses bloquinhos num arquivo só, tá? Então, eu vou ajustar aqui para ficar bem certinho, tá? Porque senão ele vai ficar errado lá. Ó, a dimensão aqui, ó, ficou 280 por 140, tá? Essas imagens, ó, elas têm cada uma 70 por 70, tá? Então a gente vê aqui, ó, dimensões 70 por 70, então, né, tá bem certinho, né, 280 por 140. E eu vou colocar aqui, ó, o fundo, tá? O fundo da nossa imagem aqui eu vou colocar transparente, né? Porque eu vou precisar que esse background aqui seja transparente, tá? E agora eu vou exportar essa imagem que eu vou colocar ali para vocês já pronta no Drive, tá? Então eu exporto como PNG mesmo, tá? E ela vai lá para a pastinha de download, ela tá como Slice 1. Beleza, voltando lá agora para o nosso projeto, a gente vai fazer o seguinte: eu vou adicionar aqui um novo elemento gráfico que é o mosaico, tá? Então, ó, duplo clique, a gente vai buscar por mosaico, se digitar aqui ele já vai filtrar, né? Mas está aqui, ó, mosaico. Vou dar um duplo clique aqui, clicar de volta na tela, e aqui ele abre o template, né? Então essa imagem que ele abre aqui já vem com o construct, que é meio que um exemplo, né? Então seria de um jogo top-down, da mesma forma uma imagem só, com todos os bloquinhos, e a partir disso a gente pode montar a nossa fase, né? Colocar a cerca, o lago, da maneira como a gente quiser, né? Então eu vou abrir aquela imagem que a gente acabou de gerar. Então eu vou clicar aqui para carregar a imagem, pegar essa última aqui, que foi aquela que a gente gerou, né, e ela está aqui, beleza. Só fechar e ele vai aparecer normalmente aqui, ó, mosaico, tá vendo? Tem essa aba aqui embaixo, a gente clica ali e a imagem aparece aqui. Se não aparecer, a gente vem aqui, ó, em menu, projeto, não, desculpa, menu, exibir, barras, e daí aqui tem, ó, barra de mosaico, tá? Então, só clicar aqui que ele vai aparecer aí na tela para vocês também. Vocês estão notando aqui que ele dividiu de forma errada, né? Os quadradinhos estão menores aqui que os nossos blocos, tá? Isso é porque ele fez nessa configuração aqui, ó, ele está fazendo uma largura de 32 por 32. E como a gente viu lá no arquivo, ele é 70 por 70. Então, quando a gente arruma aqui, ó, os bloquinhos vão ser corrigidos, né? Eles já ficam no tamanho tudo certinho. E agora, para a gente fazer a nossa fase é muito fácil, né? Muito simples. Eu vou pegar esse bloquinho aqui, ó, selecionar esse aqui, por exemplo, usar a ferramenta do pincel, e agora eu posso pintar, tá? Eu posso desenhar, ó, com o botão direito eu apago, com o botão esquerdo eu desenho. Esses retângulos agora eles estão atrapalhando, né? Até eu vou dar um ESC aqui para sair da edição. Eu posso apagar eles um por um, né? Que a gente não vai utilizar, ou eu posso vir aqui, ó, e remover, né, o nosso objeto chão que tem aqui. Então eu vou apertar aqui com o botão direito, excluir, e vou mandar excluir, que ele vai excluir todos, né, todos os blocos de chão que a gente tinha feito, tá? Então voltando agora para o mosaico, né, vou clicar aqui onde está o mosaico, e aqui, ó, a gente pode fazer tipo um acabamento, né, selecionar aqui o pincel, né, eu posso colocar aqui dessa forma, vamos colocar aqui um pouquinho mais separado, pegar esse bloquinho sozinho aqui, ó, colocar
para fazer tipo uma passagem, enfim, a ideia aqui é a gente pode sair desenhando a nossa fase, né? Vamos colocar aqui, ó, um pouquinho mais alto aqui para fazer onde está a bandeira. Não sei se o bonequinho vai alcançar pular tão alto, né? E se a gente precisar de mais, ó, a gente vem arrastando aqui e a nossa fase vai crescendo, tá? Beleza, então já fiz, por enquanto vou deixar assim. Deixa eu só arrumar aqui, né? Vamos colocar para ficar mais simétrico aí, beleza. Então aqui está a nossa fase, vou dar um ESC, eu posso ajustar aqui, por exemplo, a bandeira, depois a gente vai colocar uma bandeira mais bonitinha também, tá? Esqueci de uma coisa muito importante, né? Então, ó, vou selecionar o mosaico aqui, ó, a gente tem que olhar em qual camada a gente pôs, tá vendo? Aqui no caso, ó, sem querer eu coloquei na camada background, daí não ia ficar legal, né? Não ia funcionar, eu tenho que mover ele para a camada principal. Então é sempre bom prestar atenção nisso, né? Se a gente está colocando o objeto na camada certa, né? Porque a gente tem essas duas camadas, né? Então a gente tem que colocar o mosaico na camada principal, tá? Ainda não vai funcionar, vou mostrar o porquê, vamos apertar F5 aqui. E ó, o personagem tá passando, né? O bonequinho está passando do chão ali, né? Porque o chão não tem colisão, né? Apesar de a gente ter desenhado ele aqui, não significa que ele tenha colisão, que ele tenha aquela física, né? Igual tinha o chão. Mas para colocar é exatamente da mesma forma. Então, botão direito aqui no mosaico, a gente vai colocar aqui, ó, adicionar comportamento e vamos colocar o comportamento sólido, igualzinho a gente fez lá com o chão, tá? Vamos apertar F5 e vamos ver se agora funciona, tá? Então, beleza, ó, tá aí, né? Já vai ganhando outra cara o nosso jogo com os bloquinhos. Eu acho que ele não alcançou, tá? Chegou no final e foi para a tela de final, né? Beleza, e se a gente precisar fazer algum ajuste nesses blocos, eu vou mostrar aqui, ó, vou pegar esse aqui como exemplo, vou selecionar o mosaico, selecionar esse aqui. Se a gente der um duplo clique, ó, a gente vê que ele está usando a colisão, tá? Então, se a gente tiver um bloco que não tem colisão, a gente pode desmarcar aqui. Às vezes é um bloco assim, tipo uma cerquinha, né, um arbusto, alguma coisa que seja só de enfeite, a gente pode não querer que ele tenha colisão, faz muito sentido, né? E aí a gente desmarca. E se a gente quiser que, por exemplo, essa curva aqui seja considerada, ó, a gente pode arrastar, né, os pontos aqui, adicionar mais pontos, né, e fazer pelo menos um pouquinho mais aproximado, né, não vai fazer diferença, né, se ela, que nem essa parte que ficou fora, aqui não tem problema, né, o importante é que aqui em cima está certinho tudo, tá? Então a gente pode editar separadamente cada um desses bloquinhos, né, então vamos, já que a gente fez naquele, vamos fazer nesse aqui também, né, adicionar mais um pontinho ali, fazer ele acompanhar a curva, tá? Então beleza, ó, agora já está, né, continua funcionando tudo certinho, a gente já viu aí como, né, fazer o desenho da fase, configurar a colisão, tudo. E aí no próximo vídeo a gente vai arrumar a imagem dessa água aqui, né? Fazer também com os tiles, só que vai ser um pouquinho diferente, que a gente vai colocar movimento, tudo. E aí eu mostro para vocês no próximo vídeo, beleza? Valeu, pessoal!